Olá, olá, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia e é com muito prazer que estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença, um canal que tem por objetivo falar sobre nós, pessoas, eu, vocês, e falar sobre diferenças e formas diferentes de viver, da mesma forma que também falamos sobre nós, os obstáculos e as dificuldades que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que nos estimulam e nos impulsionam a estarmos modificando e construindo uma nova forma de viver. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é dia 11 de outubro de 2023 e amanhã é dia 12 de outubro. Aqui no Brasil é um feriado nacional em que celebramos a padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora de Aparecida. E também é um dia muito comemorado, muito significativo, celebrado em todas as regiões do nosso país, que é o Dia das Crianças. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre esse dia, o significado dele, como ele é comemorado em outros países e depois eu vou fazer uma complementação a respeito do que é o Dia das Crianças. Então, vamos lá para a minha parte educativa, porque a minha profissão é professora, sou professora, quem já acompanhou a história da minha vida sabe que eu sou professora de ensino básico, ensino fundamental 1, né, de crianças, lá na primeira fase que a gente vai para a escola aprender a ler, escrever, contar, não é? Então, vou contar a parte histórica do que significa o Dia das Crianças. O Dia das Crianças é um dia comemorado em mais de 90 países, não só aqui no Brasil, onde eu moro, né? A data do Dia das Crianças surgiu no Brasil a partir do projeto de lei elaborado pelo deputado Galdino Vale Filho e que foi oficializada pelo presidente, então presidente na época, né, presidente do Brasil, presidente Arthur Bernardes, em 1924. O Dia das Crianças também, ele foi promulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pelo Fundo das Nações Unidas, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF. Desde 1925, o Dia Mundial da Criança é comemorado no dia 20 de novembro de cada ano, de acordo com as nações, a ONU, né, e a UNICEF, devido a esse dia, né, 20 de novembro, foi escolhido porque nesse dia foi oficializada a Declaração dos Direitos da Criança, né? Então, assim, todo dia é dia da criança, você já reparou? Todos os dias pode ser o Dia das Crianças, como todos os dias a gente pode comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, ou como todos os dias nós podemos comemorar o Dia dos Avós, não é? Mas escolheu-se uma data, em cada país tem uma data diferente, uma forma diferente de celebrar, para quê? Com o intuito da gente resgatar a criança que existe em nós e, ao mesmo tempo, homenagear as nossas crianças que, em determinadas situações, passam muitas necessidades, são muitos carentes, mas que também que deve expressar a alegria e a vontade de viver, porque todos nós, não tem quem não foi criança. Pode ter alguém que não fique velho,
não fica idoso, mas todos nós, desde de 8 a 80, como diz o ditado popular, né? Todos nós um dia fomos criança, né? Existem as crianças pequenas, existem as crianças adultas, existem os infantis, né? Os adultos infantis, mas a gente sempre tem que comemorar essa fase tão especial e tão mágica que a gente passa, que todo ser humano pode passar, não é? Então eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre história e sobre alguns países comemoram essa data importante, né? O Dia das Crianças. Por exemplo, em Portugal, o Dia das Crianças é uma data com um fundo religioso, com um fundo cristão também, né? E ela é comemorada no dia 1º de junho. Na Noruega, a data que se comemora com o Dia das Crianças coincide com o feriado nacional lá na Noruega. E lá é celebrado o Dia das Crianças no dia 17 de maio. As crianças nesse dia, lembrou aqui quando eu estava lendo a pesquisa, me lembrou um pouco aqui no Brasil, o nosso 7 de setembro, porque lá as crianças fazem desfiles, elas participam de desfiles carregando bandeiras pelas ruas do país, né? No Japão, olha que interessante, gente, no Japão, dias da criança, acredita nisso? Não é interessante? Lá eles comemoram o Dia das Crianças, o Dia da Criança Menino e o Dia da Criança Menina. O Dia das Meninas é comemorado no dia 3 de março, quando o país organiza exposições de bonecas. As bonecas chamam Inas. E o Dia dos Meninos acontece no dia 5 de maio. Quase 2 meses depois, né? 2 meses depois, quando as famílias exibem capacetes de guerra para que as crianças cresçam fortes e saudáveis. Essa é a proposta do Dia dos Meninos lá no Japão. Gente, nas pesquisas que eu fiz, eu achei muito relevante, muito interessante a comemoração do Dia das Crianças na Turquia, né? As crianças, nesse dia, elas podem governar o país por um dia. Olha que interessante, gente. No Dia das Crianças lá na Turquia, o governo organiza um festival onde os pequenos vão até a capital, chamada Ankara, e nesse dia eles assumem o lugar dos membros da Assembleia Nacional. Não é legal? Se você no Brasil, que legal seria governar os deputados e presidência, ou será que os nossos pequenos seriam melhores presidentes, né? Na Argentina, o costume de celebrar o Dia das Crianças é parecido com aqui do nosso, no Brasil, né? As crianças ganham presentes, as cidades se organizam para exposições, né? E oficinas, peças de teatro. A data é celebrada sempre no 2º domingo de agosto, que aqui no Brasil coincide com o Dia dos Pais. Como você pode perceber, então, todos os países, de alguma forma, uma forma mais intensa ou menos intensa, né, comemora o Dia das Crianças. E por que será que é tão importante comemorarmos o Dia das Crianças? Você já parou para pensar o que significa comemorarmos o Dia das Crianças? Então, não importa em qual idioma, em qual cidade, qual cidade ou país, qual localidade, mas é sempre importante nesse dia a gente parar um momento, encher os nossos corações de alegria e tentarmos demonstrar e ver também no outro o sorriso feliz de uma criança.
E aí eu quero aproveitar um momento para pedir para vocês tentarem lembrar do seu momento de criança. Você já pensou como que eram os seus costumes naquela época, quando você era mais novo? E a psicanálise, né, e a sociedade também, aqui no Brasil, costuma classificar, dividir por faixa etária, por tempo de vida, né? A nossa infância, adolescência, e fase adulta, fase da melhor idade, que é de idoso, etc., né? E na psicanálise também, né? Nós temos lá uma fase que a gente denomina da fase da infância, que vem antes da adolescência. Então, tá por volta aí dos 0 anos de vida, né? Do nascimento, até mais ou menos os 12 anos de idade. Aí aos 12, atualmente, antigamente era dos 12 aos 18, era classificado como adolescência, agora estendeu um pouco mais, nossa adolescência estendeu-se um pouco mais, então a gente classifica socialmente a adolescência dos 12 aos 25. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a nossa infância. E até mesmo na nossa teoria aqui, com a qual eu trabalho, né, que é a psicanálise, a gente divide o nosso inconsciente, a formação do nosso inconsciente em 3 instâncias: o id, o ego e o superego. O id é a nossa fase da nossa infância, onde a gente está 100% em busca do prazer, a gente não tem medo de nada e às vezes o medo é necessário para nos afastar de perigos, mas a criança na fase id, né, a nossa fase id, a gente não pensa nas consequências, só pensa em buscar o prazer. E isso é muito importante, porque eu percebo que hoje em dia, muitas vezes, o adulto de hoje, ele está tão preso a determinadas situações que ele não percebe mais o prazer de viver. Não consegue mais visualizar o quanto certas coisas são gratificantes. Tomar um banho de chuva, molhar o pé na beira da piscina, tomar um refresco e um sorvete, dar risada daquilo que não é tão legal, esquecer as coisas ruins que as pessoas fizeram pra gente e entender que o que às vezes algumas pessoas fazem de mal pra gente, na verdade é passageiro e muitas vezes serve para nos ensinar como deixarmos de agir ou agir diferente, não é? Então, quero pedir para você que, junto com a celebração desse ente tão querido, tão especial que tem na nossa vida, como é bom a gente ter uma criança por perto, uma criança sorridente, uma criança que canta, né? Eu lembro da minha infância, a minha mãe me ensinava a cantar, me ensinava a dançar, eu tinha minhas bonecas. Você teve bonecas? Quem aqui teve boneca que está assistindo? Você lembra de um presente, de um brinquedo que você tinha, que você gostava muito? Escreve aí nos comentários um presente, um brinquedo que marcou muito a sua vida. Eu tinha uma boneca, ela chamava Celinha. Foi a minha tia Zezé, viu, tia? Eu tive durante muitos anos essa boneca. Mas era muito diferente das bonecas de hoje, né? Era uma boneca feita com um plástico duro, a boneca não tinha quase articulação, mas tinha um cabelo lindo. E eu adorava aquela boneca e a minha mãe pôs o nome dela de Celinha, era de uma empresa fabricante de brinquedos, nem sei se ainda existe hoje, se ainda existe, se mudou de nome, era o nome da fabricante, era uma fabricante brasileira, fabricou muitos brinquedos, chamada Estrela. Você lembra da fábrica Estrela, fábrica de brinquedos? Tem algum brinquedo naquela época? Eu tinha muito brinquedo de montar, de encaixe, né, para fazer monta. A gente tinha um que chamava pininho, tinha um que chamava tijolo, né? E eu tinha essa boneca que eu adorava, que eu lembrava muito da Celinha. E uma vez, uma fase muito engraçada da minha vida, né? A minha mãe, eu queria dar banho na minha boneca. E aí a minha mãe falou, não lava a boneca porque não vai secar, deixa que senão vai estragar a boneca. Ela tinha atrás ela tinha
Uma pecinha que quando você virava ela de barriga para baixo, ela chorava. E aí eu cismei, olha que engraçado, coisa de criança, né? Eu cismei de lavar a boneca, desobedeci a minha mãe, e aí o cabelo da boneca ficou molhado. Aí eu peguei e cortei o cabelo, para minha mãe não perceber que eu tinha lavado a boneca, que eu tinha desobedecido. E aí, passou um tempo, a minha mãe viu que a boneca estava com o cabelo cortado, estava cortado, mal cortado, que a gente chama de caminho de rato, né? Cortei a franja da boneca, metade da franja da boneca. E aí, a minha mãe veio brigar comigo. Eu falei, mãe, mas toda noite eu vou rezar e peço pro cabelo dela crescer para você não ver. Então, como é a ingenuidade da criança? Aí minha mãe não brigou mais comigo, e durante muitos anos minha mãe lembrava desse fato, que ela falava assim, eu ia brigar com você porque você tinha me desobedecido, mas eu fiquei com tanta dó porque você foi tão ingênua, né? Então, o que eu tenho para pedir para você, resgate essa criança interior, desculpe o seu passado, as mágoas. A criança tem a capacidade de construir e destruir ao mesmo tempo, na verdade. Ela está desconstruindo o seu brinquedo e remontando de novo. E no dia seguinte, ela está lá feliz de novo, comemorando, pronta para um novo dia, para uma nova etapa. Sim, então eu quero que você resgate a sua criança, sim, com toda aquela magia, aquele encanto, aquela felicidade, mas com o olhar e o compromisso de um adulto. Quantas vezes existem pessoas que falam assim, se aos 18 anos eu tivesse o conhecimento, a cultura que eu tenho hoje, eu não tinha feito tanta coisa, né? Mas isso não é real. Mas encare que você pode sim se divertir, dar risada, chupar sorvete e ao mesmo tempo ter a responsabilidade de dirigir uma família, dirigir um carro e assim mesmo ter capacidade de se desenvolver como um adulto. Mas deixe de lado aqueles sentimentos ruins, as maldades, as coisas preocupantes e viva o dia da criança, o dia de amanhã, o dia das crianças. Viva todos os dias um pouquinho desse encantamento e dessa magia. E faça como eu fiz. Tente driblar as situações difíceis e faça com que elas sejam afrouxadas, como a minha mãe se afrouxou e parou de brigar comigo, porque eu tive uma atitude boa e não uma atitude de preocupação, de medo, de tristeza. Porque sempre vai ter alguém que nos ampare e que nos dê a mão, que nos leve para frente, que nos leve para os bons caminhos, como se fosse uma roda gigante que sempre gira. Às vezes a minha cadeirinha está aqui embaixo. Você já andou de roda gigante? Você passou, já brincou, já foi no circo, já brincou, já foi no piquenique? Ai, quanto tempo faz que você não vai num piquenique, principalmente depois da Covid? Quanto tempo faz que você não vai no parque, que você não brinca com seus amigos? Então pense nisso. E para encerrar aqui, hoje, sobre o dia mágico do Dia das Crianças, eu trouxe a letra de uma música para ler para vocês. Eu quero contar uma historinha bem rápida dessa música. Eu tenho 55 anos, em breve eu faço, nesse final do mês de outubro eu faço 56 anos, dia 29 de outubro. E quando eu fiz aniversário, quando eu fiz 50 anos, em 2017, eu dei uma festa. Fazia muito tempo que eu não dava uma festa. E reuni muitas pessoas queridas. Vieram meus irmãos, meus parentes, meus sobrinhos, colegas de faculdade, colegas do magistério. Foram lá comigo comemorar, meus colegas de caminhada aí do parque, meus colegas do Grupo Terra. Né? Meu pai estava lá de cadeira de roda, meu pai falou assim, eu não vou, tô de cadeira de roda. Eu falei, não, mas eu aluguei um salão que não tem escada justamente para o senhor ir. E eu fiquei tão feliz quando ele entrou. E o meu irmão mais velho, o Beto, esse aqui vai para você, meu querido. Meu irmão Beto me mandou o vídeo
com essa música. E quando eu assisti esse vídeo, eu chorei muito, porque eu pensei na letra, palavra por palavra, de que muitas vezes a gente, quando é adulto, a gente quer voltar a ser criança, né? Para quê? Para usufruir daquela felicidade, daquele bem-estar daquela época, né? Sem tantas responsabilidades, sem tantos compromissos, mas com um olhar encantado, com um olhar cheio de magia. Então eu vou ler para vocês. A música é de uma cantora, Kel Smith, o nome dela, e o nome da música é Era Uma Vez. E eu quero agradecer aqui ao universo pela época que eu fui criança, pela família que esteve comigo naquela ocasião, meus pais, meu pai, minha mãe, pelos meus irmãos, pelo Rubens e o Beto que viveram comigo aquela época, de quando eu era criança, até os meus 12 anos. E agradecer ao Beto por ter me enviado essa música um dia e ela está servindo hoje como inspiração para eu passar para vocês. E deixo aqui para vocês um feliz Dia das Crianças. E antes de eu encerrar com a leitura da música, eu vou falar para você que se você curtiu, gostou do tema que eu falei hoje sobre o Dia das Crianças no mundo e no nosso interior, dê aí o seu gostei, faça seu comentário, compartilhe e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E agora eu vou ler para vocês aqui a letra da música da Kel Smith. O nome da música é Era Uma Vez. Era uma vez um dia em que todo dia era bom. Era uma vez um dia que o delicioso gosto e o bom gosto das nuvens feitas de algodão dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, com um bom banho e talvez um pequeno arranhão. Dava para ver a ingenuidade e a inocência cantando no mesmo tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio? O remédio era beijo e proteção. E tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Dava para viver tudo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando a gente cresce, quer voltar do início. Por quê? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando a gente cresce, quer voltar do início. Por quê? Porque um joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Era uma vez. Feliz Dia das Crianças.